Olá, eu sou a professora Cristina, sou pedagoga formada há 12 anos, especialista em educação especial e inclusão, psicopedagoga e neuropsicopedagoga em estudo, e atualmente eu trabalho na PAI da minha cidade, atendo alunos com deficiência intelectual que estão no ensino regular. E eu vim a pedido de Robson e Vera, que fazem o curso sobre saúde pública, falar um pouquinho das políticas nacionais de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Uma síntese de uma tese de doutorado que aprofundava um estudo sobre a história da pessoa deficiente no mundo de ontem e de hoje. E nessa tese dizia o seguinte: uma introdução à trajetória das pessoas com deficiência na história do Brasil, que essas pessoas com deficiência receberam dois tipos de tratamentos, que observava-se a rejeição e, do outro lado, a proteção assistencialista e impiedosa do outro. Na Roma Antiga, os nobres, os plebeus, tinham permissão para sacrificar as crianças que nasciam com um tipo de deficiência. E da mesma forma, os espartas, os bebês e as pessoas que adquiriam alguma deficiência eram lançados ao mar, em precipícios, afogados. Na história da inclusão, atravessavam-se diferentes fases em diferentes épocas. Na Idade Antiga, por exemplo, de grande inclusão social, as crianças nascidas naquela época com deficiência eram abandonadas, afogadas, eliminadas da sociedade sem chance nenhuma de direito ou convívio social. Já na Idade Média, as pessoas com deficiência eram marginalizadas, até por questões sobrenaturais, culturais, mais culturais, né? Rotuladas como inválidas, perseguidas. Muitas vezes, as famílias preferiam escondê-las dentro de casa, assim, privando eles da vida social. E no Brasil, por volta do século XVIII, o atendimento dos deficientes, na época ditos, restringia-se aos sistemas de abrigos que faziam em casas, né, que eram chamados na época. E haviam exceções que até participavam de algumas discussões, de alguns grupos, como crianças normais. Mas no século XX, isso foi se configurando a partir das políticas públicas, mais com a concepção médico-pedagógica, que ali se juntou o especialista médico e o professor, na época, sendo mais centrada nas causas biológicas da deficiência. E com o avanço da psicologia, novas teorias de aprendizagem começaram a acontecer e configuraram a concepção na linha psicopedagógica e ressaltaram a importância da escola, enfatizava os métodos e técnicas de ensino. E só em 1990 avançaram-se os estudos em educação especial no Brasil. E a inclusão foi fortemente influenciada nos movimentos das declarações internacionais, desde a década de 40, com a Declaração dos Direitos Humanos, tomando um impulso a partir dos anos 90, com a implementação das reformas neoliberais. Foi produzido vários documentos internacionais mostrando o caminho para o desenvolvimento das políticas públicas e filantrópicas, né? Também pode ser assinado esses documentos, reconhecendo seus conteúdos e respeitando, né, as políticas públicas e nacionais. Um dos documentos produzidos destacados são a Declaração dos Direitos Humanos, a Declaração Mundial
sobre a educação para todos, planos de ações, a Declaração de Salamanca, Declaração de Guatemala e de Montreal. Na última década, vem se incorporando progressivamente algumas culturas e de legislação, de concepções de que saúde é direito de todos e dever do Estado. Foi um passo muito importante dado, características e definições da educação especial, a perspectiva da educação inclusiva na totalidade. Hoje em dia, ela é definida como uma modalidade de ensino que passa por todos os níveis e etapas e modalidades realizadas no atendimento educacional especializado, que disponibiliza a esses educandos os recursos e serviços quanto à utilização de processos de ensino nas turmas comuns no ensino regular. A educação especial, no seu desenvolvimento, passou por diferentes estágios. Escolas organizadas, especiais, separadas do ensino regular, cujo modelo recebeu críticas por conter a segregação dos alunos com deficiência, pois havia um sistema escolar paralelo que fornecia a todos os outros educandos daquela época. Num outro momento, o modelo de integração inseria os alunos com deficiência em escolas regulares, o qual mostrou-se bem limitado, pois não existia significância naquela organização das escolas para atender toda aquela demanda de alunos com deficiência. Anos depois, surge a defesa da educação especial na perspectiva da educação inclusiva, de forma genérica, referindo-se à produção numa escola para todos. E na década de 50, as primeiras ações do governo, em nível nacional, foram voltadas para as pessoas com deficiência através de campanhas sobre liderança, instituições privadas em conjunto com o governo federal. No entanto, a educação especial no Brasil, até a década de 70, foi sob responsabilidade de instituições privadas. A criação do Ministério da Educação Especial, o SENESP, na década de 70, foi um marco importante para a implementação de uma política nacional voltada para a educação especial. As organizações não governamentais também tiveram influência sobre essas políticas educacionais, que apontam que as entidades filantrópicas, como a Associação de Pais e Amigos, a APAI, e a Pestalozzi, pressionam o governo durante a elaboração de diretrizes e bases da educação nacional, que foi de 1961, que possibilitou a inclusão de capítulos que falassem sobre pessoas com deficiência. Existem políticas públicas referentes à educação especial na perspectiva da educação inclusiva, que vem sendo implementada nos últimos anos no país. O governo federal vem apresentando políticas públicas, programas, ações, perspectivas de política na perspectiva da educação especial, apresentada em 2008 no governo federal, através do ministro da Educação, e vem avançando. Acreditamos que vem avançando. A inserção da modalidade de educação especial traz contribuições para a educação especial, mas também com seus limites. E fala-se também na formação do professor. Esse professor precisa estar capacitado para trabalhar com esses alunos com deficiência intelectual e outras deficiências. Então, vemos que as políticas públicas são fundamentais para a implementação
dos sistemas educacionais no país. São através delas que são definidas implementações, normas, diretrizes, programas para chegar às escolas de todo o país. Nesse sentido, as ações do governo federal voltadas para a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, essas políticas têm o objetivo de garantir o acesso, a participação e a aprendizagem. A Declaração de Salamanca é considerada um dos principais documentos mundiais que visam a inclusão social, ao lado da Convenção dos Direitos da Criança, de 1988, e da Declaração sobre a Educação para Todos, de 1990, que é o resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação inclusiva, cuja origem é sobre direitos humanos, manicomial, que surgiu a partir das décadas de 60 e 70. E a importância dessa declaração é um documento que reforça o direito a uma educação de qualidade e que considera as características e os interesses únicos de cada educando, evitando-se assim discriminações e a exclusão escolar. Outra importante declaração é a de Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi aprovada em 1948 na Assembleia Geral das Nações Unidas, que é um documento base da luta universal contra a opressão e a discriminação, defende a igualdade e a dignidade das pessoas e reconhece que os direitos humanos e as liberdades fundamentais devem ser aplicadas a cada cidadão do planeta. Essa declaração começou a ser pensada no mundo ainda na Segunda Guerra Mundial e foi encerrada em 1945. Um outro acontecimento importante, ainda no final do século XX, foi a Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas na época portadoras de deficiência, que aconteceu na Guatemala em maio de 1999, conhecida como a Convenção de Guatemala. Ela foi realizada no Brasil por meio de um decreto de número 3.956/2001, que afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas e define discriminação como base na deficiência, toda diferenciação e exclusão ou ainda restrição que possa impedir ou anular os direitos humanos e suas liberdades fundamentais.